Eu faço entregas para a Pizza Hut local. Estou na faculdade, então esta é apenas uma das poucas opções de emprego que eu poderia escolher no momento. Alguns dos meus amigos também trabalham aqui, mas todos somos entregadores. Então, mesmo quando temos os mesmos turnos, realmente não nos vemos muito. De qualquer forma, isso aconteceu comigo em dezembro passado, enquanto estava fazendo alguns turnos extras antes do Natal. Nessa noite específica, estava nevando bastante, o que fazia as entregas demorarem ainda mais que o normal, além de estarmos recebendo mais entregas do que o habitual por causa do tempo. Eu nunca ficava muito estressado com o trabalho, embora ter que ir sem parar por horas seguidas definitivamente não fosse tão agradável. Às 9h30 da noite, peguei meu próximo conjunto de pedidos para entregar e entrei no meu carro para abrir o GPS. Tinha 2 pedidos e as casas estavam a apenas 5 minutos uma das outras. Mas ambas estavam bem longe da loja, cerca de 15 minutos de distância, o que seria mais próximo de 25 minutos nesse clima. A primeira parte da viagem foi normal, mas depois começou a levar para a parte menos visitada da cidade. As casas aqui eram antigas, e a maioria das lojas na área estava fechada a essa hora. Ninguém nunca vinha aqui, a menos que morasse por aqui, porque era tão antigo e simplesmente não estava de acordo com os padrões de hoje. Depois de 20 minutos dirigindo, entrei em um dos bairros e segui pela rua em direção à primeira casa. A rua estava muito deserta, sem carros estacionados à beira da estrada, e a maioria das casas parecia vazia. Assim que cheguei ao primeiro endereço, estacionei na rua e fui até a porta da frente. Um simpático senhor atendeu a porta e pagou pela pizza. Depois, voltei e configurei as direções no GPS para a próxima casa. Estava no mesmo bairro, mas percebi enquanto dirigia que estava me aprofundando ainda mais dentro do bairro, até o ponto em que havia menos casas e cada vez mais espaço vazio entre elas. Quando cheguei ao endereço, não conseguia ver nenhuma outra casa ao redor, eram apenas árvores cercando a área. Novamente, estacionei na rua e fui até a porta da frente. Bati e esperei pacientemente no alpendre, embora estivesse bastante frio lá fora, e a neve tivesse deixado minhas roupas molhadas, o que não estava ajudando nem um pouco no meu conforto. Finalmente, após cerca de 1 minuto, a porta se abriu. Era uma mulher de meia idade que parecia ter acabado de acordar. Seu cabelo estava bagunçado, e ela tinha olhos cansados e sem emoção. "Estou com seu pedido aqui, são 2 pizzas", eu disse, segurando as caixas e dando a ela o total a pagar. Ela pegou as caixas e a colocou na mesa que ficava ao lado dela. Então, me pediu para esperar um momento enquanto ela pegava o dinheiro. Mais 1 minuto se passou antes que ela abrisse a porta novamente. Ela começou a contar o dinheiro lentamente. Definitivamente havia algo estranho com ela. É difícil identificar exatamente o que era, mas tudo o que ela estava fazendo era muito estranho. Então, como se ela já não estivesse lutando o suficiente para contar o dinheiro, ela começou a puxar conversa comigo. Coisas normais, como sobre como foi o meu dia, tudo mais. Respondia educadamente, mas era realmente estranho, como se ela estivesse me enrolando de alguma forma. Em determinado momento, enquanto ela falava, olhei de volta para o meu carro apenas para me afastar daquela situação desconfortável por um momento. Mas foi aí que percebi um homem parado bem ao lado dele. Ele estava olhando pelas janelas e mexendo na porta do meu carro, mas quando olhei de volta para a mulher, seu rosto havia se transformado em uma expressão de raiva. Percebi tudo tarde demais, pois ela estendeu a mão e me agarrou, então começou a gritar para o homem perto do meu carro. Ela se virou e começou a correr em nossa direção, enquanto a mulher tentava me puxar para dentro da casa. Empurrei-a e consegui me libertar. Então, meus instintos assumiram o controle e corri em direção às árvores. Eu consegui ouvir os passos pesados do homem esmagando a neve atrás de mim, o tempo todo enquanto eu corria pela floresta, até que finalmente o som começou a diminuir. Depois de 2 minutos correndo, parei para me recuperar o fôlego. Felizmente a luz estava iluminando bem a floresta, então eu conseguia me orientar e acabei voltando para uma das ruas do bairro. Liguei para a polícia assim que consegui sinal, e depois de cerca de 10 minutos esperando no frio, um policial chegou. Outra viatura foi à casa e encontrou o homem do lado de fora tentando arrombar o meu carro ainda. Para evitar as coisas se arrastarem, o motivo provavelmente era devido ao casal estar sem dinheiro e estavam tentando recorrer a roubar o meu carro. Toda a distração foi para que o homem pudesse roubar sem que eu soubesse, mas como viu o que ele estava fazendo,
não está claro o que teriam feito comigo depois. Talvez apenas me deixassem ir. Mas é óbvio que eu teria os denunciado, então não acho provável que teriam feito isso. Apenas sou grato por ter escapado ileso e por ser a primeira vítima que tentaram antes de serem presos, de forma que nunca tiveram a chance de fazer isso com mais ninguém. Isso foi no último inverno, no início de fevereiro. Eu estava dirigindo para o meu próximo pedido de Uber Eats. Estava um pouco cansado, pois tinha estado dirigindo nas últimas 4 horas e já eram quase meia-noite. Depois deste pedido, definitivamente estaria encerrando a noite e indo para casa, pois estava preocupado em ficar sonolento na estrada, especialmente com todo aquele gelo e neve. Eu estava dirigindo por uma estrada bastante vazia. Era uma estrada secundária que conectava 2 das principais cidades em nossa área, mas havia um trecho de uns 5 quilômetros em que não havia nada, nenhum prédio, casa ou lugar para parar. Enquanto eu dirigia por essa área, não sei exatamente o que aconteceu, mas fui atingido por uma onda de cansaço que me fez perder completamente o foco na estrada por apenas alguns segundos, mas mesmo assim foi o suficiente. Acho que acabei acertando um bloco de gelo e deslizei ao lado. Embora eu tenha acordado completamente nesse ponto, já era tarde demais. Tentei voltar para a estrada, mas meu carro simplesmente deslizou para fora e caiu em uma pequena vala entre a estrada e a floresta. Não foi um acidente tão grave, já que a neve acabou amortizando um pouco o impacto, mas ainda me deixou bastante abalado, e eu sabia imediatamente que seria impossível sair dessa sozinho. Meu carro estava preso na inclinação da vala e naquela neve densa. Nem me deu ao trabalho de sair para ver o quão ruim estava, embora tenha tentado a sorte manobrando o carro para obter alguma tração, o que acabou só piorando minha situação. No meio de tentar entender tudo, notei os faróis de um carro lá na frente. No começo pensei que era apenas um carro passando, mas depois de alguns segundos ficou claro que eles não estavam se movendo. Alguém deve ter estacionado o carro naquela estrada com os faróis acesos, o que eu achei um pouco perturbador pela coincidência de estar naquela estrada longa e vazia com uma outra pessoa. Eles não estavam perto o suficiente para terem parado só para me ajudar, mas também não estavam longe o suficiente para não verem os meus faróis. Peguei meu celular e liguei para o meu pai, sabendo que ele ainda estaria acordado e esperando que eu o ligasse para pedir ajuda eventualmente. Nunca estive em uma situação como essa, então realmente não tinha ideia do que fazer. Ele disse que ligaria para o serviço de assistência da estrada e depois viria esperar comigo. Agradeci a ele e senti o alívio sabendo que ele estaria aqui em apenas alguns minutos. Olhei de volta para a estrada procurando pelos faróis do carro que acabara de ver, mas agora eles tinham desaparecido. Estava muito escuro para ver qualquer coisa tão longe sem luzes, então eu não tinha certeza se eles tinham ido embora ou se ainda estavam lá e apenas tinham desligado os faróis. Comecei a ficar arrepiado à medida que pensava mais sobre isso. Mantive meus olhos na estrada, não desviando o olhar por mais que alguns segundos, enquanto começava a ficar extremamente paranoico. Era algo sobre o silêncio que também deixava tudo ainda mais desconfortável. Ouvir apenas o vento lá fora e mais nada. Então, depois de 3 minutos de espera, vi uma figura se aproximando do meu carro. Ele vinha vindo pela estrada, na direção de onde os faróis estavam antes. Eu observei enquanto ele lentamente atravessava a neve, chegando a cerca de 10 metros da frente do meu carro. Então ele parou e ficou lá na neve, olhando para mim, sem se mexer. Não consegui ver muito dele, pois ele estava com um capuz que cobria o seu rosto, mas o modo como ele simplesmente ficou ali fez com que eu ficasse completamente aterrorizado. Depois de um momento, buzinei suavemente algumas vezes só para deixá-lo saber que eu estava no carro e que eu podia vê-lo. Ainda assim ele não se moveu, ou se dirigiu a mim de qualquer forma. Mas assim que eu estava pegando meu celular para ligar para o meu pai novamente, o homem virou-se e se afastou, desaparecendo pela estrada. Ainda assim, liguei para o meu pai para informá-lo sobre essa pessoa realmente estranha que estava aqui fora, e ele disse que estava a cerca de 1 minuto de distância. Fiquei no telefone com ele desta vez, e apenas 30 segundos depois, mais ou menos, vi os faróis se acenderem na estrada e começarem a se mover na direção do meu carro. Uma vez que eles estavam do outro lado da estrada, eles estacionaram e desligaram os faróis novamente. Não conseguia ver por causa da vala, mas ouvi uma porta se abrir, enquanto eu gritava pelo telefone o que estava acontecendo com meu pai.
Foi então que o carro do meu pai parou bem na frente, bruscamente. Ouvi ele gritar com alguém e uma outra pessoa voltou para o carro, e depois ele saiu em alta velocidade. Aquele carro não voltou, mas meu pai disse que o cara estava segurando algo nas mãos, que parecia um pé de cabra ou algo para arrombar o carro. Depois disso, tudo correu bem, e o carro acabou não tendo muitos danos. Não tenho certeza do que estava prestes a acontecer naquela noite, mas sei que tive muita sorte de não descobrir. Faço entregas para o iFood nos finais de semana, e às vezes em dias que não há aula também. Isso aconteceu apenas algumas semanas antes das férias, na nossa escola. Era uma sexta-feira à noite e eu não tinha nenhum plano, então pensei por que não ganhar alguns trocados em vez de ficar entediado e deitado em casa o dia todo. Comecei a dirigir e configurei o aplicativo para começar a receber os pedidos. Não estava chovendo, mas estava muito frio e ventando. Acho que era por volta das 6 horas quando comecei, e fiz alguns pedidos antes de receber um para pegar um Burger King próximo. Depois de pegar a comida, verifiquei no aplicativo para onde estava indo. Não estava claro de início que não era um endereço residencial, mas quando dei zoom, fiquei um pouco confuso ao ver que era uma esquina, de 2 ruas, parecendo talvez um posto de gasolina. Embora achasse isso incomum, cliquei em iniciar a rota, e comecei a dirigir para lá. Não achei que fosse algo ruim, apenas pensei que seria uma interação estranha, já que provavelmente teria que encontrar as pessoas no estacionamento e entregar diretamente a eles. Normalmente nunca vejo os clientes, apenas faço a entrega rápida. Conforme me aproximava e chegava à intersecção indicada, vi que era um posto de gasolina que ficava exatamente no local para onde as direções estavam me levando. O posto em si parecia normal, mas não havia carros no estacionamento. Parei em um dos lugares no fundo e fiquei no carro, tentando olhar ao redor para ver se havia alguém me esperando. O aplicativo já deveria ter avisado eles àquela altura que eu tinha chegado. Então estava esperando alguém me abordar a qualquer momento, mas não tinha ninguém lá. Enviei um texto pelo aplicativo, apenas informando-os de que eu estava no estacionamento esperando por eles. Depois, saí do meu carro para ver se conseguia dar uma olhada melhor. A rua também estava vazia, nenhum carro estava passando, e todas as lojas do outro lado pareciam estar fechadas também. Quanto mais tempo eu ficava lá fora, mais inquieto eu ia ficando. Verifiquei meu telefone e ainda não tinha visto nenhuma resposta do cliente. Estava prestes a voltar para o meu carro quando uma caminhonete entrou no posto de gasolina. Ela passou pelas bombas e foi direto até mim, estacionando apenas algumas vagas de mim. Era uma caminhonete mais antiga, vermelha escura, com vidros de insufilme. O primeiro pensamento que veio à minha cabeça foi por que eles estariam fazendo um pedido de entrega se eles tinham um carro que poderia facilmente os levar até o Burger King. Antes, pensei que talvez fosse um funcionário do posto de gasolina, ou alguém que estivesse passando um tempo aqui por qualquer motivo. Mas agora isso era muito mais suspeito do que já era. A porta do motorista se abriu e um homem saiu da caminhonete. À primeira vista, ele tinha uma aparência desgastada, como algo que você esperaria alguém que vive na estrada. Até mesmo suas roupas pareciam sujas e rasgadas. Quando ele saiu, segurei o saco com um leve sorriso, mas o homem nem olhou para ele, manteve os olhos fixos em mim, enquanto se aproximava, e algo me deu a sensação de que eu precisava sair dali imediatamente. Coloquei o pedido no chão, e quase imediatamente o homem começou a andar mais rápido, como se soubesse que eu ia embora. Entrei no meu carro e comecei a dar marcha ré, justo quando o homem chegou à minha porta. Mas então ele correu de volta para sua caminhonete, deixando a comida no chão. Enquanto saía do posto de gasolina, vi ele sair rapidamente com a caminhonete e começar a acelerar na direção da saída pela qual eu estava. Eu acelerei, passando por um sinal vermelho, e simplesmente acelerando pela estrada até chegar onde havia mais carros. A caminhonete tentou me seguir por 1 minuto, mas depois acabou se afastando. Uma vez em segurança, liguei para a polícia, mas realmente não aconteceu nada. No calor do momento, nem pensei em verificar a placa do carro do homem. Embora agora, pensando melhor, talvez ele nem estivesse com uma placa. Não sei o que ele estava fazendo, ou o que teria acontecido se eu não tivesse saído quando fiz. Mas saber que eu estava tão perto de descobrir ainda é algo que me deixa aterrorizado.